Boa noite a todos. Shavua Tov. Boa noite, Rabino. Boa noite. Boa noite. Hoje estamos caminhando para o dia 11 de Av. Passamos o Tisha B'Av. E, graças a Deus, na esperança, né, de, na próxima data de 9 de Av, a gente já vai estar todos em Jerusalém, e se Deus quiser, nós estaremos com a reconstrução do Bet HaMikdash. Amém. Nossa proposta, que começou na semana passada, era de estudarmos o Pirkei Avot, né, no seu último Perek, e lá poder ver uma versão nova, né, que eu acho mais moderna, de explicação do Pirkei Avot, pelo rabino que foi o presidente, o reitor da Yeshiva Aish HaTorah, começou nos Estados Unidos e depois foi para Jerusalém, Rabino Noah Weinberg, Zichrono Libracha. E ele, em cima da Mishnah, na qual a Mishnah fala a Torá niknet be-48 devarim, a Torá é adquirida através de 48 passos, ele transformou através do seu estudo profundo do que significa a Torá niknet be-48 devarim, que significa que a Torá é adquirida através de 48 passos. Ele entendeu que são 48 maneiras para alcançar o crescimento pessoal. Ele entende que a Torá tem como objetivo desenvolver a pessoa, desenvolver o indivíduo, e se ele seguir os passos da Mishnah, conforme ele propõe, a pessoa fará um crescimento formidável da sua personalidade, do seu ser, e nunca é tarde para a gente crescer, desenvolver cada vez mais nosso potencial. Portanto, hoje, depois de termos estudado o primeiro passo, que a Mishnah intitula como Betalmud, e Betalmud significa estudar, mas ele explicou lá que é estudar o que a vida proporciona, aproveitar o tempo. O maior presente que nós temos é o tempo. E avaliar sempre como o tempo foi utilizado. Se puder, diariamente, fazer o que eu fiz com o tempo do dia de hoje. Na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Isso se chama Betalmud, não deixar o tempo passar sobre nós, e sim nós vamos viajar dentro do tempo que é disponível e que não é dado a nós. Hashem entrega Zman, então a gente vai lá e vai desenvolver o máximo que nós podemos, aprendendo com as circunstâncias que a vida apresenta. Hoje, ele vai falar sobre Mishmiat Haozen, como ouvir. Aprenda a ouvir. Essa é o segundo passo. Quem quiser crescer, ele, primeira coisa, antes de saber falar, ele tem que aprender a ouvir. Já é citado como introdução o que Rabi Akiva diz no Talmud, que o homem foi criado com 2 ouvidos e uma boca, para ensinar que o homem precisa ouvir o dobro do que fala. Infelizmente, a gente sabe que a gente fala muito mais do que ouve. Isso compromete o crescimento.
Então, vamos ver como a gente pode acompanhar o pensamento desse rabino que estamos estudando vocês. As 48 qualidades, o primeiro estudo nós estudamos, né, na semana passada, escuta atenta. Essa é a tradução que nós estamos utilizando, que vocês têm aí. Reparem que, dependendo da agilidade que nós fomos na aula de hoje, já estou pretendendo, na próxima segunda-feira, fazer 3 de uma vez, que é a fala articulada, a compreensão e o discernimento. Se a gente puder, cada segunda-feira, fazer 3, eu acredito que nós vamos ir mais rápido, mas como eu pensei no primeiro encontro fazer só 1, no segundo também, para entender um pouquinho o método que o rabino Noah Weinberg ele faz, aí já na segunda-feira que vem, a gente já pode ir fazendo cada segunda-feira 3 estágios, vamos dizer assim, 3 qualidades, pré-requisitos para o crescimento. Mas, voltando, nós hoje vamos nos dedicar à escuta atenta. E a situação hipotética é para ver se juntos nós visualizamos algo parecido, não precisa ser exatamente, literalmente, com o que eu vou apresentar agora, mas se nós já estávamos em reuniões, em encontros, em que você participa de uma roda de conversa que as pessoas não estavam entendendo o seu ponto de vista. Se nós já passamos por isso, pode ser uma reunião familiar, pode ser uma reunião de sinagoga, pode ser uma reunião de conhecidos num clube, pode ser uma reunião também de trabalho, seja aonde for, você coloca um pensamento e as pessoas não estão entendendo o seu ponto de vista. Aí você começa a gritar, vocês não estão prestando atenção, vocês me ouvem? Mas vocês estão entendendo o que eu falo? Mas vocês conseguem? Então, você fica um pouco frustrado, né, de falar, e as pessoas não estão ou prestando atenção, ou não estão entendendo, a ponto de você falar, vocês me ouvem? O que quer dizer essa expressão, vocês me ouvem? Quer dizer, não é problema de audição, é problema de compreensão. A primeira possibilidade é que as pessoas estão ouvindo com as mentes em outro lugar, né? Então, você está numa reunião, fisicamente as pessoas estão ao seu lado, mas as pessoas, na verdade, estão ao seu lado com a cabeça em outro lugar. E isso, provavelmente, né, faz com que fica comprometido a compreensão ou a pouca atenção, né, que as pessoas que fazem parte desse grupo vão demonstrar para a sua fala, o seu pronunciamento. A segunda possibilidade é que as pessoas não querem ouvir uma opinião diferente. Muito provavelmente, você está trazendo uma ideia divergente, você está trazendo um contraditório, e as pessoas não querem ouvir, portanto, não querendo ouvir, elas viram como se fosse a cabeça para o outro lado, ou já faz careta, ou já faz aquele movimento, nada a ver. Então, isso vai irritando, mas vocês não estão nem prestando atenção, não estou falando, vocês já estão contra. E aí, há o que se chama na psicologia de uma dissonância comunicativa, né? A comunicação não está rodando naquele grupo. E se na primeira possibilidade eu remeto ao problema aos outros, porque provavelmente eles estão ao lado ouvindo, mas com a cabeça em outro lugar. Na segunda possibilidade eu remeto ao outro, porque o outro não quer ouvir uma opinião diferente. Na terceira possibilidade, eu remeto a mim mesmo. Será que eu não estou sendo claro, não estou sendo objetivo na fala, estou sendo confuso? E aí cria esse desconforto social naquela roda em que eu estou envolvido.
Então, essas são as três possibilidades, né? Obviamente que nós vamos focar, né? Porque a fala objetiva ou a fala envolvente, nós vamos citar isso na próxima semana. Mas vamos falar do ouvir, né? A capacidade de ouvir. E muito interessante que a principal declaração de fé, né? A principal reza, aliás, se tem uma das rezas mais importantes do Sidur, é o Shema Israel. E o Shema nada mais é que ouvir, né? É pedido ao povo Shema, ouvir, Shema Israel, né? E o que seria esse ouvir? Ouvir, Shema Israel, não é uma audição biológica, fisiológica. A gente ouve, né? Mas é mais do que isso. É um ouvir com entendimento, com atenção, com concentração, né? Ela faz com que o portão da semana passada, que é a valorização do tempo, aprender com o tempo, primeira porta do entendimento e do conhecimento é a audição, né? É ouvindo que se aprende, né? E se a gente não sabe ouvir, provavelmente não aprenderemos. Shema Israel significa, Am Israel, escute, comece a entender que para aprender é preciso aprender a ouvir. Porque se nós não deixamos o outro falar, dificilmente deixaremos alguém falar também, né? Então, o mestre quer passar alguma coisa, mas se o aluno não aprendeu a ouvir, ele não entenderá o que o mestre passa. Eu digo mais, essa capacidade de ouvir, ela tem muito a ver também com o que nós chamamos, né, de ouvir o que Deus quer de nós, né? Ouvir pessoas que estão próximas ao nosso lado. Às vezes a gente não ouve, e ouvir é fundamental. Representa um nível mais profundo de escuta, focando, prestando atenção na declaração de fé. Quando eu falo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, neste momento eu estou afirmando, mas compreendendo nesta afirmativa que existe um Deus. Tudo o que acontece é com providência divina. E Adonai Echad, é esse Deus único. Único porque não tem outro, único capaz de fazer as coisas acontecerem nesse mundo. Único. Aniu velo aher. Zeu. Ponto. Agora, eu posso, no Shema Israel, eu posso ficar no primeiro nível, que é a recitar a frase. E é isso que a gente faz com os nossos filhos e netos quando são babies. Mas depois que vão crescendo, é exigido deles uma compreensão maior do que significa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós, quando fizemos, me permitem um minutinho que estou aqui pegando na estante, quando nós fizemos o Sidur da sinagoga, por exemplo, na página 41, nós colocamos lá o que eu acho extrema importância, algumas explicações fundamentais sobre o Shema Israel que estão contidos na página 40 do Sidur. Então lá, cobre-se os olhos, recita-se o Shema com muita concentração. O Shema é uma declaração de fé, é a reza mais importante do Sidur, ponto. E aí, ao recitá-lo 2 vezes ao dia pela manhã e à noite, cumpre-se uma mitzvah da Torá. Saibam que pela Torá devemos recitar o Shema Israel de manhã e o Shema Israel à noite. Que mais? Nesse momento, escrevemos no Sidur, nesse momento, todo judeu deve meditar e aceitar a soberania absoluta de Deus. Isso faz parte do Shema? Ouça, para um pouquinho. Não faça Shema em 2 segundos. Não faça Shema
3 segundos. Aliás, quem reza comigo na sinagoga e me acompanha sabe que eu gosto, às vezes, quase sempre, né, de fazer Shema Israel alto, eu estico, canto. Por quê? Porque eu tenho que esticar ao máximo, primeiro para ensinar os outros. Calma, Habibi, que você está apressado. O que vai acontecer? Shema Israel, quando você canta, fala, você dá tempo para pensar nisso tudo que estamos colocando aqui. E eu continuo. E ao preferir a palavra errad, único, deve-se refletir sobre a unicidade de Deus, Deus é um, o Rei dos 7 céus e da terra. E ainda, o soberano dos 4 cantos do universo. 7 céus e a terra. Errad, Aleph, que Deus é único. Het, numerologia 8, 7 céus e a terra, 8. Dalet, os 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste. Deus está em todos os lugares e isso faz parte do meu escuta, Israel. Escuta o que você está falando. Escuta que essa declaração de fé você precisa colocar dentro de você, na escuta profunda, diariamente, de manhã e de noite. Não vale dizer, já sei, Rabino, não, por favor. Vamos uma coisa mais profunda. Não há nada mais profundo que a compreensão do Shema Israel. Não há nada mais profundo. Hoje mesmo, falando com uma pessoa, atendimento, eu dizia, mas se Deus existe, e se Deus provém tudo, calma. Pronto, dialoguemos com isso. Com Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, na vida prática. Levemos o Shema. E se não estamos levando, é porque o Shema está sendo dito de forma técnica apenas. A leitura da frase em 3 segundos, o que não deve ser feito. E daí, aqueles que rezam comigo sabem porque agora falo alto. A pessoa pensa que eu quero fazer um soprano lá na hora, né? Quero ser solo da reza. Não, não quero ser. Eu quero cumprir com o que está no Sidur, prestar atenção no Shema. Eu vou mais um pouquinho, ao pronunciar o nome de Deus, Adonai, porque tem outros nomes de Deus, mas no Shema Israel você fala pelo menos 2 nomes de Deus. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Deus é o nosso Deus, Deus é um. Essas nomenclaturas de Deus também precisam ser entendido, gente. Eu estou falando isso a propósito, porque houve uma citação aqui do Shema, que é a principal reza que carrega o verbo escuta, que é um dos capítulos, ou um dos portões para o crescimento pessoal, saber ouvir. A propósito, saber ouvir o significado do Shema Israel. Apenas para terminar, então, quando eu falo Adonai, eu digo que o Eterno é atemporal. Ou seja, aquele Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, não tem tempo. O Deus que falou com Moshe, o Deus que falou com Abraham, que abriu o Mar Vermelho, deu a Torá, o Deus que abriu o rio Jordão para Yoshua, o Deus que fez o sol parar com Yoshua, é esse Deus que entregou sabedoria ao rei Salomão, é esse Deus que eu estou na rua Cravino 61, falando Shema Israel, é o mesmo, atemporal. E quando eu falo Eloheinu, eu falo que Deus é o Todo-Poderoso. Adonai, atemporal, acima do tempo, Eloheinu, poderoso. Uma vez dito isso, vocês podem ler depois com mais calma no Sidur, na página 40, eu posso aí
que essa escuta eficaz compreende ouvir as palavras primeiro, né? Shema Israel, vamos ouvir as palavras. O segundo, entender as mensagens que eu acabo de explicar sobre o Shema Israel. E depois colocá-las em ação. Ou seja, quando eu estou de fato, né, ouvindo atentamente quais são as implicações de falar Shema Israel, aí eu coloco isso na prática. Muito bem. Uma vez dito isso, o que o Rabino Noah Weinberg traz para nós? Uma vez, um estudante lá, vocês sabem que uma das metodologias do Rabino Noah Weinberg foi que ele desenvolveu a yeshiva dele na cidade velha de Jerusalém. Como eu estudava na Porat Yosef, que era vizinho, como eu contei já na semana passada, eu gostava muito de ir tardia e noite para ouvir as aulas dele e de outros rabinos que estavam lá. E ele desenvolveu um escritório, né, um escritório de turismo. E ele recebia muitos grupos dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra, enfim, de todas as partes do mundo, na verdade. E ele fazia o turismo, e o turismo passava pela cidade velha de Jerusalém. Não existe turismo em Israel que não passe pela cidade velha de Jerusalém, e lá eu cresci, na verdade, lá eu estudei, vizinho dele, né? E eu ia assisti-lo também muito. E diz que uma vez, ele conta isso nas palestras dele, que ele dá, e agora está no livro dele, né? Um estudante falou para o rabino: fui do norte ao sul e não observei nada de Kadosh nesse lugar. O senhor diz que Israel é Kadosh, santidade, a santidade de Israel. Olha, eu fui a Eilat, eu fui para o Hermon, lá em Eilat eu andei de barco, em Hermon esquiei na neve, está muito bonito Israel, coisas maravilhosas, Hazak Baruch, mas eu não vi nada de Kadosh, nada de Kadosh. Muito bem, aí é conhecido dele falar o seguinte: o rabino respondeu: você é um bofovstik, certo? Aí o aluno responde: mas como ele responder se eu sou um bofovstik, se eu não sei o que é isso? E o rabino prosseguiu: e você sabe o que é Kadosh? Para saber se Israel tem que educhar ou não tem que educhar. Quando o aluno ouviu isso, a conversa começou a mudar. Ouviu que nós usamos, às vezes, conceitos que nem sabemos ao certo o que eles significam. E aí começou-se um vínculo de mestre com aluno através, quando chama a pessoa para ouvir, ouça o que você está falando. Você respondeu muito bem. Não sabe o que é Bofovsky, e você sabe o que é Kedushá? Pronto. Se ele ouviu, entendeu ali que, de fato, ele precisa amadurecer o conceito da Kedushá, começa-se um aprendizado naquele momento. Vivemos uma época onde usamos expressões completamente inadequadas e banalizadas. Aliás, não vou repetir, mas o que nós mais estamos ouvindo problemas com relação à liberdade de expressão. Aí temos um conceito muito mal utilizado, a palavra genocida também sendo usado toda hora, amor também, né, utilizado de qualquer forma. Então, é como se eu pudesse falar: mas você sabe o que é esse conceito? Vamos conversar um pouco sobre este conceito? Se a pessoa ouve e está disposta a continuar esse diálogo, haverá um aprendizado. E qual a definição, por exemplo, de uma boa pessoa? Uma boa pergunta. O que é um Ishtov, né? Por acaso, by the way, né, de manhã cedo, eu estava
com o colégio de universitários, de manhã estudamos Guimarães, e lá nós estávamos estudando que existe tzadik tov. Tzadik, um justo bom. Pergunta o Talmud, é redundante, se ele é tzadik, ele é tov. Então, o Talmud, na página em que estamos estudando, diz, não, às vezes a pessoa, ele é um devoto aos preceitos a Deus, mas indiferente com a causa humana, com a causa do seu amigo ao lado. Tzadik Tov é que ele é tzadik para Deus e bom para a sociedade. Então você vê, a definição de uma boa pessoa, qual é uma boa pessoa? Que não faz mal a ninguém, que faz bem ao próximo. O que é uma boa pessoa? Qual seria uma boa contribuição ao seu país? Precisa definir essas questões. O judaísmo, sim, tem definição e campo para estudar isso, porque senão ficará tudo muito relativo, tudo muito confuso, como nós estamos assistindo os termos hoje muito confusos. Saber ouvir remete para nós a grande discussão que havia no Talmud entre Beit Hillel e Beit Shammai. São famosos. E eles são disputantes da lei talmúdica. E a lei foi definida como Hillel. Por quê? Porque o Hillel sempre apresentava no seu pronunciamento a ideia do Shammai, depois a sua. Portanto, ficava comprovado que tinha a capacidade de ouvir o outro, mesmo com uma ideia contraditória. Quando o Shammai pronunciava, ele só pronunciava o seu pensamento. Quando ele ia pronunciar, ele reproduzia a fala do Shammai como se fosse o Shammai, e depois começava a falar a sua ideia. Nesse sentido, mostrou que enquanto o Shammai falava, ouviu. Mais do que isso, ele ouviu e prestou atenção. Mais do que isso, reproduziu a fala do Shammai, mostrando para o Shammai o respeito que ele tinha pela ideia, comprovando ao Shammai que ele estava atento quando ele falou, e depois falou a sua opinião divergente. As leis de Hanukkah, por exemplo, do acendimento da Hanukkah, é uma demonstração. Nós acendemos conforme Hillel. A primeira noite uma vela, a segunda noite 2 velas, e vamos aumentando. A partir dos dias de Hanukkah vão se passando, aumentamos a vela. Shammai, no Talmud, disse justo ao contrário. Na primeira noite se acende às 8, na segunda, 7, você vai, é decrescente. Um é crescente, o outro é decrescente. É completamente contrário. E a lei se estipulou porque lógica existe nos dois. Lógica existe nos dois. Um vai dizer, olha, para se ter luz é um processo, ele vai numa crescente. E o Beit Shammai diz, olha, para se ter luz tem que começar com a quantidade necessária, depois que você já tem, já está tudo claro, o que você vai fazer no seu percurso, você pode ir diminuindo, porque você já sabe o direcionamento da vida. Muito bem, dá para fazer mais lógicas defendendo o Shammai, mais lógica para defender o Hillel. No final, o Talmud, ele diz, a lei será como o Beit Hillel, não só aqui em Hanukkah, em todas as discussões desses dois disputantes da lei talmúdica. Por quê? Porque o Hillel foi capaz de ouvir o outro, foi capaz disso, e isso é o que nós queremos dos futuros juízes, dos futuros pais de família, dos futuros professores, dos futuros líderes, chefes. Essas pessoas precisam ter a capacidade de ouvir o contraditório, capacidade de ouvir o diferente, ouvir bem, reproduzir. É isso que você disse, não é verdade? Eu quero fazer um comentário, talvez seja um pouco diferente, e aí introduzir a pessoa
a começar a pensar um pouco diferente. Seguindo, lição. Você está numa discussão, tome cuidado para não se precipitar em achar, por exemplo, que ele não me respeita ou ele me quer mal. Não, às vezes, né, precisamos dar a ele a segurança que estamos prestando atenção na opinião diferente dele. Deixa ele falar, né? Muitas pessoas, nós professores que damos aula, para construir uma aula, tem que deixar o outro falar, porque senão a aula não é aula, ela vira um pronunciamento. Então, pronunciamento fala só um e vai embora. Ele vai embora. Aula é algo construído no estilo Beit Hillel, né? Você ouve a ideia contraditória, deixa falar, reproduz, volta, e assim vai. Às vezes, quando você não abre esse espaço, você quer impor a sua opinião, e ele não quer ouvir, você já acha, então, você não está nem me respeitando. Pronto, aí o assunto já embarca para um outro caminho que não vai dar certo. Parta para esse caminho. Qual é o ponto dele? O que ele quer dizer? Saiba ouvir o outro e não as suas imaginações. Deixa ele falar. Não imagine por que ele está fazendo a careta. Provavelmente, a careta é porque ele não concorda. Então, deixa ele citar a discordância do seu posicionamento. Você pode estar enganado. Não esqueça. Toda vez que nós falamos algo, nós estamos emocionalmente envolvidos e a gente não aceita a ideia do outro. E o outro precisa aprender a ouvir e você também precisa aprender a ouvir. Assim vai nascer o conhecimento. Olha só como a audição correta determinou o destino. Por exemplo, Moshe Rabbeinu, no Humash Vaikra, está escrito Vaishma Moshe, e quando Vaishma Moshe, o verbo Vaishma Moshe já era bom. Ele aprendeu no Vaikra capítulo 10, vocês podem ir lá ver depois, lei do seu irmão Aharon. Agora imagina, Moshe Rabbeinu foi que recebeu a Torá. Ele que passou por Aharon, passou para Am Israel todo, por escadinha. Passou para Aharon, para os filhos do Aharon, para os 70 anciões, depois para todo o Am Israel. Portanto, Moshe Rabbeinu era o grande mestre. Mas Aharon, num determinado momento da vida, ensinou uma lei que ele mesmo, Moshe, tinha transmitido, mas Aharon caprichou mais naquela lei e falou, Moshe é assim, Vaitava davar be'ainei Moshe. Vaitava davar, Vaishma Moshe, Vaitava davar be'einav. Vaishma Moshe, Vaitava davar be'einav. E foi agradável aos seus olhos a opinião do outro. Por quê? Porque ele tem a capacidade de ouvir. E a verdade estava com o outro. A humildade, o interesse pela busca da compreensão e do conhecimento. Moshe Rabbeinu ensinou isso, está lá, o grande mestre é aquele que ouve. Itró, seu sogro, é sabido. Itró ouviu tudo que Hashem, Vaishma, Itró, et kol asher asa Hashem, le Moshe, lechol a Israel amo. Shemot, capítulo 18, vai lá. Vocês podem ir lá ver como que Itró ouviu o que Hashem fez a Moshe. Mas, de novo, vocês querem ficar com o verbo literal? Moshe ouviu que foi agradável aos seus olhos. Quer dizer, ele ouviu, só ouviu? Mecanicamente ele ouviu? Não. Ele entendeu, ouviu o outro, entendeu a opinião do outro e achou fantástico. A capacidade de ouvir gerou um ensinamento. Itró ouviu mais do que ouviu. Mais do que ouviu. Ele entendeu. Ao parar para ouvir o que está acontecendo, os relatos que estavam chegando até o Itró, ele se dirige ao judaísmo, ele se dirige ao povo judeu. Ele entende por audição atenta, Shmiat Ozen,
que esse é o caminho. E ele vai. Ele vai. Faraó também nos ensinou, mas aí o Faraó ensinou o que não fazer. E o coração de Faraó endureceu e não os escutou. É o justo contrário. Eu poderia dizer que a teimosia de não escutar é faraônico. Isso não é de Moshe e tampouco de Itró, é de Faraó. 3 personagens que se encontraram, né, no momento da história, e a audição determinou o destino de cada um. Moshe e Itró teve um destino, Faraó, o Mar Vermelho, o recebeu. Por isso, quando nós nos dirigimos à sinagoga, escutamos a paraxá da semana, a mitzvah decretada por Moshe, você sabe, Moshe Rabbeinu decretou que aquela Torá que ele tinha recebido no Monte Sinai deveria ser lida, pronunciada em público, semanalmente. Toda semana no Shabat deveria ser lido a paraxá da semana. E vocês sabem que nós fizemos isso de forma magnífica. Nós não lemos em silêncio como na biblioteca das grandes universidades do mundo. Nossa leitura é alta. Mais do que isso, nós não lemos Torá, nós cantamos Torá. Tem ta'amim. As cantigas da Torá fazem a compreensão correta do texto, a entonação do sentimento da leitura. Ou seja, naquele momento em que recebemos pela tradição a leitura cantada, nós estamos dizendo que Hashem está falando com você naquele momento. Portanto, não podemos permitir erros do que Hashem está falando conosco. Escute e estude com atenção a Torá. É preciso ouvir a paraxá. Ouvir a paraxá desde a leitura cantada, da prédica, dos estudos que podemos fazer. Isso faz com que a audição leve à compreensão e à atenção. Um erro, diz o Rav Noah Weinberg, entender a Torá é um erro para a eternidade. Ora, o que acontece com o que se chama, né, de rompimentos, né? Rompimentos judaicos. É quando não entendeu direito a Torá. Não entendeu direito a Torá é capaz de ir para um caminho difícil, muito difícil, que é, na verdade, criar, como foi criado na história, os caraítas. Os caraítas, houve um erro de entendimento, um erro de audição, né? Um erro de compreensão. E esse erro de compreensão leva-se um erro para a eternidade. Não podemos dizer que, olha, é preciso respeitar uma outra forma de entender. Claro, eu posso respeitar o livre-arbítrio de ele não aceitar, mas o entendimento caraíta estava equivocado. Não, se eu queria que vocês prestassem atenção nisso que estou me referindo, porque se eu trouxesse agora os caraítas, que já desapareceram da história, mas se eu trouxesse para o século XXI, provavelmente, com a cultura do século XXI, nós tínhamos que respeitar a existência, né, dos caraítas. Mas, claro, eu vou respeitar a existência de todo mundo, mas o certo e o errado precisa estar definido. Um erro de audição, um erro de entendimento, é um erro para a eternidade. E o que acontece? Os caraítas teriam que ser mais uma linha judaica? É isso que eu ia falar? Ou não, mais um erro de audição, mais um erro de compreensão. Não ouviu direito, não entendeu direito, portanto, não compreendeu direito. Agora que eu entendo, o que eu vou fazer sobre isso? E se você entendeu, muito bem. E aí? O que você faz? Isso é talmúdico, né? Nós estudamos para fazer, né? Esse foi o grande debate entre o judaísmo e o pensamento grego, né? Eu não estudo para saber, eu estudo para fazer. É diferente, é muito diferente. Deus espera de você que você, ao estudar,
né? Ao ouvir, ao conhecer, ao aprender, você faça a sua vida de acordo com os valores da Torá. Eu quero terminar, eu fiz apenas uma síntese do que é proposto na época em que o Rav Noah Weinberg trouxe nos Estados Unidos as 5 principais causas de uma demissão. Ele diz que é o relacionamento ruim com a equipe, geração de conflitos e fofocas, falta de compreensão à cultura da empresa, baixa empatia com o superior, baixo desempenho, atrasos e faltas. E ele concluiu, de forma muito interessante, que a demissão não é fruto de baixa escolarização, e sim da fraca educação. Ou seja, se está correto esse olhar de RH que ele traz do mundo americano, e não deve ser diferente no mundo brasileiro, né? Os problemas de demissão não é problema de escolarização, em que pese que todo mundo quer fazer uma boa escola, uma boa estivá, um bom seminário, uma boa universidade, boa pós-graduação, tudo isso, mas no final das contas, o que vai determinar a estabilidade, o crescimento da pessoa é o seu relacionamento, é a sua compreensão com a instituição, é a empatia com os superiores, não ter muitas faltas, não ter muitos atrasos. Cadê o desempenho? E foi notado, então, que o problema é de educação e não de escolarização. Vale a pena pensar nisso. Para terminar, o rei Salomão, estamos de acordo que talvez seja, na literatura judaica, ele foi adjetivado como o homem mais sábio de todos os homens. E ele foi muito poderoso, tanto sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista intelectual e cultural. E ele escreve, Shma beni musar avicha ve'al titosh torat imecha. Ouça, Shema, de novo o verbo escutar. Escute com atenção a ética de seu pai e a Torá da sua mãe. O versículo continua. E interessante que ele repete isso no capítulo 4. Eu vou pegar o Tanakh aqui um minutinho. Eu acho que deixei guardado. Sim. Shma beni musa avicha ve'al titosh torat imecha. Está claro. Escute com atenção a ética, disciplina do seu pai. Mussar. A gente, na tradução, mas escute. Como assim escute? Você podia falar imite, reproduza, escute, mantendo a proposta de que tudo começa escutando. Né? Nossos pais, provavelmente, teriam nos dito algo e a gente precisa escutar com atenção. Shma beni musar avicha. Ouça a ética de seu pai. No capítulo 4, ele repete. O rei Salomão repete, insiste. Ele entende que isso é de extrema importância. Escutar e ensinar os filhos a escutarem. Ele diz o seguinte, um minutinho, eu pensei que tinha fechado aqui o livro na página. Agora sim. Shim'u banim musar av. Escutem com atenção a ética do seu pai. Veikshivu ledat binah. Fiquem atentos, escutem, jovens, a disciplina de vosso pai. Então, escutar. Se tem uma grande mensagem do segundo item para o aperfeiçoamento, o aprimoramento pessoal, para o crescimento pessoal, é aprender a escutar. Como a gente falou no início, Rabi Akiva diz,
O ser humano foi criado com 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que fala. Quem fala muito e não dá oportunidade para ele mesmo ouvir os outros, provavelmente ele terá dificuldade de aprendizado e não conseguirá crescer. Essas são, então, as ideias que eu queria falar hoje. Uma vez tendo concluído, fico aí à disposição para que vocês façam observações, colocações, e ficou claro, a gente pode tentar já na próxima segunda-feira fazer 3 itens na mesma aula, né? Eu vou fazer de forma mais enxuta, mas é preciso já dialogar com mais tempo, e mais tempo não, aproveitar melhor o tempo, com mais portões. Vamos fazer 3 portões de uma vez na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição de observações, colocações, etc. O que você acha, Alberto? É muito bom. Aliás, eu sempre citei isso para o senhor, que minha avó materna sempre me dizia, Hashem te deu 2 ouvidos e uma boca, então escute mais do que você fala, aprenda para ouvir. Então a sua avó já tinha estudado na Rabi Akiva, né? Com certeza. Mas eu tenho uma pergunta sobre o Sidur. Eu sei que Shema Israel, inclusive, está na Bíblia, os 3 trechos que compõem o Shema Israel, a principal reza que nós devemos fazer. Mas ouvi também que todas as rezas vertem para uma reza principal, que é a Amidah, que é o objetivo maior da Tefilá. É verdade isso? É porque quando a gente fala de rezar, ele é dividido em 3 partes. Rezar significa, segundo o Talmud, agradecer, pedir e louvar. Então, o Shema Israel, na verdade, você está declarando algo, né? Você não está louvando Deus. Você está fazendo autodeclaração de convicção e fé em Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Na Amidah, você tem Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, Hael Agadol, Deus grande, Hagibov Anorá, você está louvando. Ele Elion, Gomer Hassadim Tovim, Kone Yaakov, você está louvando Deus. Depois, no miolo da Amidah, você está, na verdade, lá, você está pedindo coisas. Refaeno, me cura, Shema Koleno, ouça meus pedidos, Barecheno, me abençoe monetariamente. Bom, está fazendo pedidos. E no final, fala, Modim anachnulam, agradecemos a você. Bom, então você louvou, pediu, tal. Shema Israel não é isso. Shema Israel é uma declaração de fé. Então, de fato, o clímax da reza é a Amidah. Tá certo. Mas a parte mais importante do Sidur é o Shema. Porque você vai rezar para quem? Para aquele Deus que você declarou lá, que ele é onipotente, onipresente, ele é Deus dos 7 céus da terra, dos 4 cantos da terra, ele é único. Então, quando você faz o Shema, você primeiro define a relação com Deus. Existe um Deus só, ele é o Todo-Poderoso. Tudo que acontece é porque ele quer. Então, é com ele que eu tenho que conversar. Quando eu vou conversar com ele? Na Amidah. Na Amidah que eu vou lá, aliás, se aquele texto não é suficiente para os senhores, coloque texto livre. Pede o que você quiser. Talvez aquilo ali
é o mínimo necessário para se manter uma relação com Deus, mas você pode acrescentar o que você quiser. Você tem o direito e o dever, aliás, de provocar, né, outras questões na hora que você está falando com Deus no silêncio. É você e Deus, né? Não tem o confessionário, entendeu? É você e Deus. Então, você ali, você vai lá, fala tudo o que você quiser, né? Da onde nós aprendemos isso? De Hannah. Hannah, mãe de Shmuel, ela foi lá chorar, falou, pediu e foi atendida, né? Então, a gente nunca pode esquecer que o rezar aprendemos de mulher. Aliás, também está no nosso Sidur isso, né? A gente coloca que aprendemos a rezar das mulheres, por incrível que pareça, porque parece que os homens rezam mais, mas quem sabe rezar de verdade é as mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm uma sensibilidade espiritual do que pedir muito superior ao homem. O homem, se deixar o homem, se você gravar a mente do homem, o que ele está pedindo? É que o container seja liberado pela Receita Federal. Olha lá, é isso que ele pede. É isso que ele pede. Tá certo. Obrigado, Rabino. Muito boa aula. Obrigado. Muito bem. Pois não. Quem é que está falando? Eu preciso... Voz de mulher. Fanny, está me ouvindo, Rabino? Alô? Eu estou ouvindo. Pois não. Professora Fanny, que prazer. Prazer é nosso. Rabino, existe condições de se ensinar a ouvir? Existem condições de se ensinar a ouvir. Como? Falaremos disso na semana que vem. Porque nós temos que aprender uma regra. Sim. E a gente aprender como falar para o seu filho ouvir. Como falar para o seu aluno ouvir. Se falarmos de forma inadequada, nós provavelmente não teremos a audição atenta. Nós, não vou falar eu mais, porque estou falando com uma mestre, né? Você sabe muito bem, Morá Fanny, né? Que grande parte dos problemas na área da educação, seja ela familiar, seja ela escolar, acadêmica ou até estivati, de seminários rabínicos, está como o mestre fala para que seus alunos ouçam. Se ele falar de forma atravessada, arranhada, provavelmente não terá audição. O acúmulo de encontros de fala arranhada com falta de audição atenta leva o que nós chamamos de indisciplina e de bagunça. E aonde está a origem disso? Da fala ineficaz. Então, como falar para o seu aluno ouvir? Como falar para o seu filho ouvir? Como falar para as pessoas te ouvirem é de fundamental importância. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouco mais a nosso autoaprimoramento na semana que vem, que vamos trazer algumas possibilidades. Olha, assim, que tal ir por este caminho? Talvez as pessoas irão nos ouvir melhor, né? Talvez. Não tem uma garantia, né? Porque tem uma série de detalhes que devem ser levados em conta. O tom de voz, a expressão facial, a maneira de motivar para... Realmente, é uma coisa muito imensa, né? Para se conseguir, vamos dizer, se sentir. É isso mesmo. Mas a questão abordada aí é que, ao ensinar, saber ouvir. Ouvir, exatamente. O ouvir é o ponto papel. O ouvir, saber ouvir, né? Ao ensinar, é que faz a grande diferença. Saber ouvir.
Nós estamos numa época que o ouvir deixou de ser algo tão importante quanto deveria ser, né? Eu acho que todo mundo responde muito, tem muitas soluções com pouca atenção. Eu diria até ter muitas interrupções. As pessoas não conseguem falar, completar um raciocínio, já imediatamente interrompido. E isso cria um desgaste muito grande. Então, de fato, as pessoas não estavam interessadas em ouvir, né? Então, não sabem ouvir. Portanto, a única pergunta é saber ouvir e também treinar um pouquinho como falar para ele ouvir, né? E isso precisa ser difundido, né? Isso precisa ser difundido. Reparem que a Mishnah, né, está falando de questões extremamente elementares para se desenvolver um conhecimento. Rabino. Pois não. Você falou agora bastante a respeito de falar para alunos, numa escola, numa estivá, para alunos. Mas nós sabemos que na classe tem alunos nota 10 e tem alunos nota 3. Como é que o senhor consegue falar a mesma palavra para um aluno nota 10 e para o mesmo aluno, para outro aluno nota 3? O entendimento do primeiro é rápido e ele vai logo se dispersar, porque ele já entendeu o que o professor ou o mestre falou, e o outro, coitado, ainda não entendeu. Isso eu acho que é uma situação meio delicada, ou não? Mas esse é o caminho, da didática, né? Como falar para um grupo heterogêneo, né? E o grupo heterogêneo é uma realidade, né? Você nunca vai ter numa classe um grupo de 10. Sim, né? Claro. E nunca vai ter também um grupo de 3. Então, vai ter 10, 3, 7, 5, 4, 8, 9, enfim. Essa é uma questão da didática, né? E tanto é que, se repararmos bem, a fala centralizada no professor, no mundo talmúdico, ela é pequena. O que se tem mais no ensino talmúdico é a fala social, é a fala grupal, é a fala de duplas, é o que nós chamamos de havruta. E quando havia a fala do mestre, era depois que os havrutot, as duplas ou os grupos, já teriam passado, repassado ou preparado a matéria para ouvir, então, ou retirar dúvidas ou ouvir um aprofundamento da matéria. Então, reparem, quando você faz grupos de estudo, descentraliza a fala, o pronunciamento, você permite, nessa atividade didática, a descentralizar e fazer com que os alunos sejam professores dos outros alunos e vice-versa. Você desenvolve nessa atividade a mudança de eixo, e isso dá para fazer. Você consegue dar conta do grupo de 3, do grupo de 6, do grupo de 8, do grupo de 10. Quando eu falei isso uma vez na USP, seu Jacques, que no mundo que eu vim do seminário rabínico, eu só ouvia a aula uma vez por semana, eles ficaram loucos. Mas como assim uma vez por semana? Mas era isso. Durante os outros dias da semana, em Israel são 6, no Brasil são 4,5, né? Então, em Israel nós estudávamos todo dia em grupo. É a fala grupal. Fala grupal, grupo de 2, grupo de 3,
e estudávamos, preparavam a matéria, um falava com o outro, um perguntava para o outro, um era professor pelas primeiras 2 horas do dia, depois o outro era, depois vai lá pesquisar, traz, escreve, pergunta, o que você entendeu aqui, ali. Quando chegávamos no fim da semana, na quinta-feira, para pegar a aula, aí a gente já estava com uma capacidade melhor, né, de respeitar e ouvir o nosso mestre, porque nós já tínhamos ouvido uns aos outros. Mas, assim, em geral, no Brasil, essa didática é muito rara, poucas escolas fazem essa metodologia, e nós ainda estamos no século XVII fazendo ensino, porque o professor sobe no palanque e fica falando. Uma coisa é uma prédica na sinagoga de 15 minutos. Outra coisa é quando você fica desde as 7 da manhã até as 4 da tarde ouvindo os outros falando. Aí, se você não fizer um pouquinho de experiência talmúdica, vai ser difícil levar uma escola. Eu falo por experiência. Albino, isso aqui o senhor está falando realmente é como o senhor fala, é ensinamento talmúdico, é numa yeshiva ou não está. Agora, na escola não judaica, o que se passa é bem diferente, muito diferente. O senhor sabe disso? Eu sei, mas eu tenho críticas a esse sistema. Eu tenho crítica, você faz a pessoa ouvir muito, ele precisa ter um tempo de fala, a capacidade de concentração não é fácil, o professor tem que saber falar, o professor tem que ser carismático, empático, ele tem que dar atenção ao grupo da nota 3, da nota 5. É muito difícil, viu, seu Jacques? Eu sei. É muito difícil. Eu sei por quê. Mas eu queria... Isso está mudando. Que bom. Isso está mudando. Essa tendência de formar grupos de trabalho, de permitir com que os alunos interajam entre si no processo de educação, está crescendo. Claro, começou nas escolas mais, vamos chamar assim, sofisticadas, mais elitizadas, mas hoje você vê esse mesmo tipo de atitude trabalhado pelos professores das escolas de periferia. Que bom. Então, há uma mudança. E um dos motivos dessa mudança é porque hoje, no mercado de trabalho, as pessoas preferem escolher, as empresas preferem escolher profissionais que têm capacidade de conviver em grupo melhor do que aqueles que isoladamente mostram ser gênios ou pessoas que capazes de resolver os problemas sozinhos, né? Então, as empresas, essa tendência das empresas, que já vem de anos para cá, está forçando, na prática, os alunos, os professores a mexer nas suas formas de educação para que o aluno, desde pequeno, aprenda a viver em grupo. Então, é uma mudança que está em andamento. Claro, ainda não chegou na perfeição de uma yeshiva, que já tem centenas de anos, né, de trabalho, e de educação básica. Mas nas escolas a gente já está vendo isso acontecer, o que é uma boa, é uma ótima. Claro. O segredo, o desafio do professor é não deixar que o grupo fique se acomodando junto com o pessoal da nota 3, né? Mas o desafio é fazer com que os alunos se motivem para acompanhar o aluno de nota 10. Né? Esse é o desafio. Eu fico feliz. Eu me lembro que na década de 90 nós trouxemos para São Paulo especialistas na área de educação da Universidade de Tel Aviv para o Brasil, e nós estávamos naquela altura discutindo exatamente que o monólogo ou o pronunciamento do professor das 7 da manhã às 4 da tarde realmente, só se a gente conseguisse, né, trazer grandes comunicadores para as escolas, o que não é real, né? Os professores, tem professor A, B, C, D, enfim, nós tínhamos que encontrar uma forma, e a Universidade de Tel Aviv, ela desenvolveu essa ideia, e ela mesmo reconhece que foi
vamos dizer assim, impulsionada pelo Talmud, e desenvolveu uma metodologia, ela chamava em hebraico de Orah Mutemet, né? E isso foi um grande debate que a gente fez em São Paulo, em todas as escolas, depois fomos para a Argentina, fomos para o México, viajamos nas escolas judaicas. Enfim, eu penso que esse espaço de falar e ouvir em grupo, né, é também uma boa forma de aprender a ouvir e aprender a falar, né? E jovem com jovem, eles criam mais rapidamente essa capacidade e depois entendem melhor a autoridade daquele que está ali facilitando o aprendizado, né? Se Deus quiser, eu fico feliz que, pelo que o Abrão está dizendo, já está havendo uma expansão dessa ideia nas escolas. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo, muito feliz. Bom, mas eu dou aula, por exemplo, de italiano, e eu fiz uns cursos, alguns anos atrás, para os professores de Perugia, que vieram aqui para o Brasil. E o princípio de didática e tudo mais de grupos é justamente esse. A gente dá aula, assim, mais para adultos, e eu já tive escolas que eu dava para grupos grandes. E a gente acabava fazendo isso. Os que pegavam mais rápido, a gente forma grupos e aí explica para outros. E aí entra com exercícios, com coisas assim, com jogos. E isso super funciona. Agora, o problema, o que eu estou aqui elaborando, estou pensando, estou absorvendo tudo aí, eu acho impressionante que muitos princípios de cursos, de outros cursos que eu fiz também, e também com o senhor, tudo, eu digo, como que eu cresci com esses princípios? Então, para mim, eles são assim, eles já estão ali, inerentes, né? É lógica isso para mim, que é óbvio que é assim que tem que ser, né? Em muitas coisas. E aí eu estou pensando também, tipo assim, a gente faz o melhor para poder passar aquilo, o professor super se esforça e tudo mais. O problema é quando, do outro lado, a gente tem uma pessoa que não só não ouve, mas ela não quer mudar o seu comportamento e o seu modo de ver. Eu estou falando de adulto, tá? A criança cresce. E aí é complicado, porque aí a gente bate com a parede, né? Aí a gente tem que ter... aí a gente tem que ter... bom, assim, três sugestões para pensar. Primeiro, sempre fazer uma autoavaliação se a nossa forma de se comunicar ela está fazendo o outro ouvir ou não. Talvez precisamos mudar. Então, entre o tom, entre as expressões faciais, entre, enfim, recursos outros que ajudem a fala, isso sempre é bom fazer uma autoavaliação. Talvez o problema não está no outro, está em nós mesmos. A segunda questão que eu sempre faço é rezar. Mas é verdade. Eu peço para Deus, falei, olha, todo dia eu rezo, e eu peço, todas as vezes que eu vou dar aula, que Deus me oriente, né? Que Deus me ilumine, porque não é fácil, né? Não é fácil você levar uma mensagem a um grupo, a uma pessoa já não é fácil, imagina para um grupo. Então, rezar, acho que ajuda bastante, né? Afinal de contas, a gente pede uma porção de coisas e pedir para que a nossa mensagem seja ouvida, seja escutada, entendida pelas pessoas que mais amamos, talvez isso seja uma reza importante, né? Porque, enfim, é muito estranho, né, a pessoa fazer comunicações e o outro não ouviu, ou não quer escutar, é uma rebeldia da audição, né? E a terceira coisa é fazer a pessoa sair do conteúdo e ir para a ferramenta da audição, que é o que o Rabino Noah Weinberg insiste, né? Aprender a ouvir, né? Olha,
Essa é a porta do conhecimento, deixar ele sozinho entender que os grandes personagens que souberam ouvir fizeram história. Os grandes personagens que não quiseram ouvir saíram da história. Não fizeram, saíram da história. São lembrados com pessoas de coração duro e de pessoas que não quiseram ouvir, como o Faraó. Então, essa reflexão, ainda mais em adulto, pode surtir efeito. Pode surtir efeito. Né? Não garantimos, mas pode. Mas, Miriam, estamos juntos. É difícil e é bom que as questões judaicas, de uma forma ou de outra, elas foram difundidas pelo mundo ocidental. Né? A Torá foi difundida pelo mundo ocidental. Não é só em Deus único, como pelas religiões oriental e ocidental, né, monoteísta. A Torá foi base do pensamento em muitas outras coisas, inclusive no ensino. Né? Inclusive no ensino. Basta dizer que na Idade Média, né, enquanto uma criança judia na Europa sabia 4 línguas, os europeus mal sabiam latim direito. Então, é de parabenizar que a mensagem judaica, de outros itens, não só da crença de um Deus só, né, do Deus único, outras também foram popularizadas, e a gente nem percebe que fomos nós que fizemos isso, mas fomos nós que fizemos. Pois é. Legal. Muito bem, grupo querido, vamos, para não avançar muito no horário de vocês, agradeço a participação de todos, a colaboração das pessoas que falaram aqui, e estaremos, então, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, vamos tentar fazer, então, 3 características na própria segunda-feira. Vamos tentar ver se a gente consegue, e aí vamos ver como vai ser a reação de vocês, tá bom? Perfeito? Obrigada. Obrigado, Rabino. Obrigado a vocês. Boa noite. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Boa noite. Obrigado, Rabino. Shavuot Tov a todos. Obrigado a todos.